O presidente Jair Bolsonaro está tranquilo agora, conseguiu eleger o seu candidato na presidência da Câmara dos Deputados, o outro candidato no Senado, na presidência do Senado Federal. Muito bem. Então, o deputado Arthur Lira é o novo presidente da Câmara Municipal do Partido Progressista, do PP, né? E o senador Rodrigo Pacheco, primeiro mandato, olha, ele está na metade aliás, 25%, o senador tem 8 anos de mandato, então ele cumpriu 2 anos dos seus 8, né? Agora, no início do 3º ano, ele já é presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Muito bem, e agora fala-se numa reforma do Ministério. Claro, algumas coisas não estão dando direito, o governo nunca teve uma articulação política, né? Tem lá um general na chefia da Casa Civil, mas general, ele não é especialista político. Ah, mas teve o Golbery Couto e Silva era um estrategista, né? Um estrategista, e foi só ele, né? Ele que cuidou de todo o processo de transição do regime militar para o regime civil, não é? E fez essa condução competentemente, né? Tanto que o Golbery Couto e Silva era uma unanimidade em termos de estratégia política nacional. Muito bem, mas aí vale dizer que o presidente Bolsonaro precisa ter muito cuidado nas peças que ele vai mexer. Quem ele vai tirar e quem que ele vai colocar no lugar. Porque ele assumiu um compromisso em combater a velha política e tal, ele foi até um certo ponto, de repente ele tem que estar se valendo da velha política porque ele precisa de uma sustentação no Congresso Nacional. Sem isso ele não governa. E ele, naquela história, não pode com inimigos, tem que se aliar a ele. E ele está se valendo de um grupo da velha política. Mas ele que saiba muito bem o que vai fazer, vai colocar como ministro. Por exemplo, qual a informação de que o ministro lá, o senador Davi Alcolumbre, ex-presidente do Senado, possa virar ministro? Será uma vergonha nacional. É um cidadão medíocre, senador que nunca teve expressão, né, do Amapá, não tem representatividade política nenhuma, foi presidente do Senado porque ele apareceu e havia um sentimento que para derrotar o Renan Calheiro, quer dizer, o que havia de mais escandaloso no Senado, os novos senadores não queriam. E o único que se apresentou foi esse cidadão, não tinha nada a perder, né? Eu sou candidato. E acabou ganhando a eleição. No Senado ele foi muito mais um bedelzinho do Rodrigo Maia do que propriamente uma figura a se impor como presidente do Senado da República, né? Arquivou todos os pedidos lá de impeachment do Senado, do Supremo Tribunal Federal, que é uma vergonha nacional, né? Então, de repente, se um cidadão desse virar ministro, o governo começa a se desmontar, né? Então, o presidente Bolsonaro tem um desafio muito grande agora nessa reacomodação do governo. Ele tem que trazer novas peças para o governo que somem, que tenham representatividade política, se vai trazer deputado, se vai trazer senador, e de preferência que não tenham comprometimento de ordem moral com a Lava Jato e outras coisas. É uma quadra muito sensível e é uma quadra determinante para os 2 próximos anos do governo, com vistas à reeleição em 2022.